Boa noite, sofredores. Estamos aqui de volta sem o nosso âncora habitual, o vascaíno, que está preso no trânsito também, mais uma vez. Agora, cada filmagem é um preso no trânsito. Daqui a pouco ele está aí. Estamos hoje com o tricolor Rafael Rocha Alves, direto de Houston, e o nosso especialista direto de São Paulo. Estamos aguardando a entrada do Botafoguense aí, que também não sabemos se ele vai conseguir chegar, tá? Enfim, é importante que vocês curtam o nosso canal, se inscrevam, acionem o sininho, compartilhem. Pode xingar, hater pode xingar, quem gosta pode falar também o que quiser, pode dar pitaco, enfim. Lembrando que nós estamos também no Twitter, Instagram, Twitter não, X, né? Instagram e TikTok, tá? Contamos com vocês lá. Vamos lá, vamos começar falando de quem? Do Fluminense, que joga amanhã? Jogo, É, é, jogo de vida ou morte? é a coisa mais importante dessa semana é o Fluminense, né? Convenhamos. Dos times cariocas, sem dúvida nenhuma, é o Fluminense. Tem notícia importante hoje lá no Botafogo. Acabou de Sim. acontecer. E tem o Flamengo também, que não está acertando ainda, não acertou o Tem o técnico, e tem o Flamengo Vasco que de está com volta o na zona. interino e Tem tem o muitos Vascão assuntos, então, são muitos assuntos, muitos e, assuntos. e tem o Vascão de volta para o Z4. O debate hoje vai ser bom. Vamos lá, o Vascaíno não está aí. Vamos começar pelo Tricolor, que está aí ansioso para o jogo de amanhã. Jogo mais importante da vida do Fluminense. Eu não sei nem como ele tá aí, pô. Eu achei Então que não é o mais importante da vida, ele ia arrumar um jeito é o mais de importante do ano. desaparecer. O ano é É. Porra, o de amanhã, qual foi o jogo do Fluminense mais importante da vida que o de amanhã? o LDU, é. Não, não vamos nessa recordação, não, que isso é uma É o mais desgraceira, importante. cara. Isso aí meu Deus do céu, daqui a pouco vai estar todo mundo Não, na chorando verdade, o mais aqui. importante é quando Um negócio terrível, cara. a final do Fala Brasileiro com o de Vasco, as agora. finais do Brasileiro, são mais importantes que a gente ganhou, né? Ó, o Botafoguense chegou aí, ó, tá Aí, chegando. aí, Seja bem-vindo. boa noite, bom dia, boa tarde. Ele tá conectando o áudio ainda. Tá, então eu vou Cara falar de aqui do sono. Fluminense enquanto isso, Tá, enquanto dá. começa aí, Vou vai, falar enquanto isso, dá. É o seguinte, o Fluminense, cara, é um jogo muito difícil, muito difícil. Cara, tá alto, cara. Tá, já que é mesmo. Vai O por cara tá mim, tá fazendo alto. prova. É um jogo muito difícil, o jogo amanhã, mas não é zebra o Fluminense ganhar, não acho zebra. Eu acho que é um jogo que o Fluminense vai jogar com o Alexandre, não é possível que não jogue com o Alexandre amanhã, né? Então o Fluminense vai estar mais equilibrado. Agora vai ter que jogar com muita intensidade. Para ganhar do Inter lá, o Inter vai vir intenso, né? A imprensa gaúcha, eu tenho ouvido bastante da imprensa gaúcha. O jogo tá muito acirrada a rivalidade. Vai ser um jogo muito, muito disputado. Mas eu acho que o fator casa para o Inter é muito forte, né? O fator físico também o Inter leva vantagem. E no fator categoria e técnica e tradição, Ai, aí o ai, que comentário é esse, amigo? Que análise bizarra é no essa? fator categoria, talento Ah, e coisas. tática e técnica, o Fluminense Sim, leva nossa, vantagem. A entendi. tradição é que eu discordo, a tradição. Boa noite, Não, galera. a tradição na Libertadores o Inter tem mais, realmente, Ah, né? tá. Mas a tradição no geral, o Fluminense porra, é o clube. Tá falando daquele negócio místico, né? Daquele É esoterismo, né, isso, é isso que é a Rafa? coisa que só o Ah, é, Fluminense tem. negócio Aqui, ó, do a galera, imponderável. a galera, a Pô, galera, nossa, que máquina, hein? a galera. Aí, ó, Isso aí, assista aí. Pô, nossa, eu estive no time. Fluminense. Que Estive no maravilha esse time Fluminense. aí. Sexta-feira eu fui no Fluminense. Minha filha tava lá numa festinha. Aí fui jantar naquele restaurante lá, do que eu saio, Dom Hélio. dou de cara com dois bustos lá, que Não, uma maravilhoso. idolatria assim, muito, muito Ô, Rafa, Porra, posso te tá de falar uma coisa? Esse brincadeira, pô. time aí, fraquinha, né, cara? Esses caras estão aí esse é atrás aí, ó. esse time é bacana. Tem uns caras aí que jogam, pô, bons de bola, assim, não tem nenhum super craque, nenhum fenômeno, mas é um bom time, com certeza é. Mas assim, só para tirar uma dúvida, Romero. esse time aí, esse time que tá atrás de você, ele ganhou o quê? 3 cariocas e um brasileiro. Na época, calma aí, vamos Calma aí, não, contextualizar. tudo bem. Eu Não, conheço a época. não, mas eu quero dizer que Você não nessa precisa me falar época, da os época. Eu melhores jogadores. conheço Não, a mas as época. pessoas que estão assistindo não conhecem. Os Hum, melhores jogadores jogavam no Brasil. Então não entendi. tinha. Então, os jogadores brasileiros tinha lá um, dois, três fora. Tinha o Falcão, o Zico estava fora. Entendi. Júnior.
O Júnior não, o Júnior tava, né? Cerezo. Todo mundo Tá, no Brasil. então Cerezo, esse sim. time aí ganhou um brasileiro e 3 cariocas, é 3 isso? cariocas. Maravilha. Mas E foi aí de ganhou o ponta a ponta. O busto. Fluminense foi campeão Aí carioca, dois aí campeão brasileiro, ganharam o campeão busto das carioca. Laranjeiras. E na Porra. época, que vocês sabem Hum. muito bem disso, que o Carioca tinha mais peso que a Libertadores, na verdade, até. Né? Ai, 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 Sim. ai, ai. O Fluminense jogava na Libertadores com time Ai. misto. O Fluminense jogou Libertadores com time misto. Pô, As azar pessoas do cagavam pra Fluminense. Libertadores. Azar do Fluminense, Mas cara. Agora eu vou enfim, te falar, Tô dando Rafa, olha desculpa, não, só. mas é verdade. Maravilha, cara. 3 cariocas e um brasileiro, maravilha. Agora continua no teu misticismo, do teu Não, eu acho esoterismo, que o jogo amanhã é muito no difícil. sobrenatural de Almeida. Vamos Ó, lá. eu acho que assim, o isso, jogo isso. amanhã é muito difícil. Se perder amanhã, Desanima. é horrível, vai ser horrível, vai ter que focar Mas na. desanima pro resto do brasileiro? Não, eu acho que vai ter que focar em conseguir essa quarta A vaga aí. pergunta é: desanima pro resto da vida? Não, acho que não. Vai conseguir, vai buscar a quarta vaga e vai seguir adiante. Entendi. Agora, que é um impacto forte no trabalho do Diniz, é. Sem Eu dúvida, acho o cara. seguinte, No lado do Inter, no lado do Inter, se perder, porque tem um Grêmio no final de semana, né? Se perder para o Fluminense, tem um Grêmio no final de semana, e os Inter está muito próximo do rebaixamento, a situação ainda é mais crítica ainda, né? Eu acho É que o jogo complicada amanhã é mesmo. total, no caso do Ah, Inter. Cara, na Fluminense está bem na verdade, tabela do brasileiro. aí, cara, O Fluminense né, é o sexto. por motivos óbvios, né, cara, quem for eliminado amanhã, porra, cara, é pesado, né? É É pesado. complicado. Para você, né? Primeiro que você tem que ser. Qualquer time acusa esse golpe, não tem como, né? É, Enfim. a defesa é que, tipo assim, o torcedor do Fluminense não tá esperando que vai passar, tá normal, tá achando que é um jogo disputado, tá no jogo. E o Inter também, então não tem ninguém que vai ficar, porra, arrasando. Não, mas até porque não tem nenhum motivo para um dos dois lados se Então, achar favorito. então, não tem. Eu, pelo menos, não. Tudo bem, tem o fator campo, É, que é importante. Eu não acho que vai ser determinante, entendeu? Mas, porra, numa semifinal, você ter todo o estádio a seu favor, pô, é bom, né? lógico, é. Acredito que o Fluminense gostaria de estar nessa situação, né? Enfim, Exatamente. mas até aí, amigo, eu acredito que qualquer um resultado nesse jogo, Então não vai ser uma decepção, entendeu? vai ser chato, vai ser triste, mas Não, aí que eu discordo de você. Eu acho que historicamente, entendeu? Para o Fluminense pesa muito mais essa sim, eliminação do que para o Internacional. Eu sim, acho. sim. Eu acho que a Concordo. Então panca... vamos lá. eu acho que a pancada é muito mais forte, cara. Eu acho, não Mas já sei, teve, na acho. quarta-feira passada, o Fluminense teve alguns minutos de ser eliminado lá com aqueles gols lá que o Inter perdeu lá. Chegou perto. Eu acho que é o seguinte. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, Seguinte, André. moralmente falando, o Fluminense chega com mais moral para ganhar esse jogo do que o Internacional, na minha opinião. Até pelo empate com a menos no final. Rapaziada, desculpa, eu tô rouco, porque ontem eu estava no Engenhão e eu tive que gritar muitas vezes burro, 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 eu fiquei rouco. A gente vai chegar lá, cara. A gente vai chegar lá. É A o gente vai próximo. chegar lá, mas o É o cara próximo caiu. assunto. Então vamos lá. Então eu acho o seguinte, que o Fluminense realmente, o Vitor, concordo com você, com peso, na história do Fluminense, está faltando, está buscando esse título, mas também vamos só falar rapidinho, que é um fator que é muito importante no futebol de hoje em dia, que é o fator financeiro. Que eu falo é premiação. O Fluminense vai aportar um dinheiro, uma verba altíssima. E o Fluminense, como no ano passado e no ano retrasado também, tem feito contratações cada vez melhores e mais pontuais, o elenco muito enxuto. Por exemplo, o Fábio. O Fábio veio de graça para o Fluminense. O Fluminense estava na dúvida de contratar um goleiro novo para se tornar uma revelação ou trazer o Fábio, que é um goleiro de 40 anos na época, e trouxe o Fábio. O Fábio está aí. Para mim, amanhã, deve ir para os pênaltis. Tá? O Internacional não é esse time todo, na minha concepção. Depende muito do Valência, sabe? É um time que às vezes sobe e recompõe mal. Se o Fluminense souber se defender, o problema do Fluminense também
é a recomposição, que é aquilo que a gente já falou nas outras reuniões nossas, que o Marcelo avança, deixa o buraco, as laterais sobem, às vezes, juntas. Eu acho que se o setor vai ganhar o jogo amanhã, o setor defensivo que trabalhar melhor. E se for para os pênaltis, na minha concepção, o goleiro do Internacional é pegador de pênalti, mas o fator sorte Fluminense amanhã vai passar nos pênaltis, na minha projeção. E temos uma outra análise esotérica, né? Mística. Ah. Tudo que Eu envolve acho que, ó, Fluminense, só pra eu não dei meu não sei o palpite quê. aqui, eu acho que o Fluminense passa no tempo normal, tá? tudo que Bom, envolve o Fluminense mexe com a mística, né? Com o É um sobrenatural de negócio. Almeida. Eu não entendo, eu não consigo, eu não entendo muito essas coisas, É que por tem que isso ser. É eu difícil deixo entender. para os amigos aí essas análises é cético, esotéricas, né? místicas e, enfim. Estatístico, vai dar conta. Aliás, o Fluminense caindo amanhã, eu tenho a opinião de que podia até tirar a final do Maracanã. Bota lá para Brasília, Eu também. bota para Eu Cuiabá, também. bota lá para, sei lá, Não, vem para cá, na verdade, Cariacica. eu não sei se isso é possível, mas assim, o estado do gramado pede que essa final seja jogada em outro lugar, Não, né? vai ser Isso. interditado. O Engenhão, O bota o Maracanã vai Engenhão ficar logo no 20 dias tapetinho. parado, né? Não, mas É, isso é imexível, como disse o Vinícius Alves. Isso é Todo já Mas, jogo, decretado. todo jogo da Conmebol no Maracanã, a Conmebol reclama, e multa. depois é. multa os times, então tira logo, cara. Se o Fluminense cair amanhã, tira logo. Não vai fazer falta. Uma final boa com o Palmeiras contra o Inter, eventual Inter, se o Fluminense cair. Não vai fazer falta no Maracanã esse jogo. Bota lá para São Paulo, bota Mas Morumbi lá, assim, não tira assim, em daqui. relação, voltando a falar do jogo, né, em relação a, eu acredito assim, um jogo muito igual, né? Eu não sei, eu tô com uma dúvida aí, talvez o tricolor aí consiga esclarecer assim para gente, qual é a provável escalação Eu acho que do Diniz, o que eu tenho enfim, ouvido, o que que ele está pensando, já o que eu ligou para o tenho ouvido aí Diniz, já nos programas conversou é o com seguinte: ele, a provável escalação é o Fábio, o Guga, Guga. o Nino e o Felipe Melo. Isso eu não gostei. É, Marcelo, E, cara, Alex. deixa eu fazer, desculpa te interromper. O Marlon não é melhor do que o Felipe Melo, Mas não, o cara? problema é que o pessoal acha que a Pô, experiência, É o medalhão, é o medalhão. é, a moral, não sei o quê. Aí a torcida, quando ele corta a bola, a torcida fica latindo que nem cachorro, né? Fazendo Eu gosto do Felipe barulho Melo. do Olha só, pitbull, né? eu gosto do Felipe Melo, mas Entendi. acho o Marlon melhor. Gente, Ah, o retrospecto do Felipe Melo sob pressão não é favorável. Em Copa do Mundo, em Mas grandes decisões. Ele quer se mostrar. Parece que a testosterona dele sobe de má para a cabeça e é, ele fica sem saber o que eu fazer. acho que é então, arriscado. Ele pode jogar. Ele é um cara. mas a princípio é ele que Ele vai que vai. começar Eu o jogo. acho, tipo assim, ele pode jogar muito, pode jogar péssimo, entendeu? É difícil. E tem, aí eu acho Aí que vai vai o Marcelo. Marcelo, Alexander Ah, e André. ah. Ganso, Keno, Cano e Então Arias. vai sobrar pro garoto lá da Vai sobrar para frente. quem? Eu acho isso. A Olha, imprensa ainda não confirmou isso. Eles estão dizendo que está uma disputa de 3 jogadores por 2 vagas, né? O Kennedy, o Entendi. Ganso e o Alexander. olha, é um ataque Como foi no jogo passado, né? A mesma dúvida, né? Mas eu acho que a imprensa está dizendo que vai o Alexander dessa vez, mas não sabe se vai sair o Ganso ou o Kennedy. Eu Eu Entendi, acho acho que que vai o ser o Ganso Kennedy. fica. O Kennedy vai ficar, O Ganso pro segundo tempo se precisar, entendeu? entendi. palpite para amanhã? Não, Eu acho que 2-0 Fluminense amanhã. cara, 2-2. porra, é um jogo, pô, muito equilibrado, né, cara? É um jogo muito equilibrado mesmo. É 2-1 Assim, Inter. eu vou ficar, na verdade, com o que eu tenho visto. Eu tô falando dos Esse últimos jogo é jogos, né, do retrospecto. Eu vou ficar com o que eu tenho visto do Inter dentro de casa e do Fluminense fora de Mas fora de casa, casa no brasileiro é né? terrível. Um horror. tá mal. Então eu acho que acho que o jogo vai ser 1-0 Inter. Mas olha Bom só, placar. deixando bem claro
que a minha torcida é pelo Flusão. Isso aí, claro, e deixar aqui, enfim, Claro, a minha evidente. A torcida gente é sabe. Flusão, mas não sei, é um jogo, porra, é um jogo complicado, cara. Meu Complicadíssimo. pai, meu pai, como Vambora, vocês vambora, é sabem, isso aí. Quantos Seja o que gols? Deus quiser. Que vença o meu, melhor, sem interferência de VAR Ah, isso que é errado, o melhor, isso é verdade, cara. interpretação. Independente do que acontecer, que essa Isso, que chatice do vença VAR, entendeu? Pô, arbitragem ruim, entendeu? a Juiz justiça frouxo, entendeu? Porra, reine. não dá, cara. Já basta o erro do juiz no primeiro jogo, Não que, foi pô, falta, realmente eu não prejudicou tinha visto, não. muito o Fluminense. Já Salvo Quando você falou, basta eu não sabia esse. que eu não tinha, depois que você falou, eu não tinha visto o lance ainda. Depois que você falou, eu fui ver o lance. Realmente nem falta foi. Eu não sei nem se foi falta, cara. Pois é, nem Sinceramente, o falta foi. Fluminense foi prejudicado naquele lance ali, cara. ah, Nem Entendeu? fala falta. Foi sério. prejudicado. Que Não foi chororô nem É ainda. assim, falta, não. na minha opinião, né? Não Só que o sei. VAR não pode Enfim, chamar, né? Porque a ele deu amarelo. opinião dos amigos, na É minha porque ele deu opinião, foi amarelo, né? Ele deu prejudicado. amarelo. Então o VAR não podia nem chamar para consertar. Pô, É, esse foi chororô uma ainda. doideira aqui. Tomara que nesse jogo não tenha nenhum erro de arbitragem, que, enfim, que seja um jogo bacana, como foi o primeiro, Seja né? justo. Enfim, Seja justo. Eu acho que vai ter muito tomara. gol, cara. Eu acho que vai ter muito gol. Acho que o Fluminense vai fazer gol, porque eu achei a defesa do Inter fraca, né? Muito, falhou muito. E o Fluminense, com a menos, fazer o gol que fez ali, cara, foi bizarro. E eu acho que o Fluminense vai estar mais ajustado. Por isso que eu tô confiando mais no Fluminense. Então, ó, Espero não é também, torcida, porque tá? eu acho que as duas zagas são fracas. É o que eu estava falando Não, aí. não acho não. Por Acho que o isso, Fluminense está muito desprotegido. por Muito isso que eu chutei desprotegido. um 2-2. Vai ser trocação mesmo. Primeiro jogo foi muita É, trocação. cara, Eu pensando acho por que aí, eu vai ser concordo mantido. contigo. Eu acho que o ponto fraco dos dois times é o setor É a zaga. defensivo. Mas É, eu o Fluminense no concordo último jogo estava muito contigo. desprotegido. Sem duas cabeças de área, né? Tinha dois caras no meio campo. Um era o Ganso e outro era o André. Porra, muito É. desprotegido. Mas agora vai entrar o garoto que vai fazer a Aí, terceira que joga, né? cabeça. Não é um garoto qualquer, ele joga, né? Joga bem. É um jogo tão nervoso que meu pai tricolor já disse que vai entrar no cinema na hora do jogo. O coração dele não tá muito bom, É, não, ele tá com faz bem, cara. estente. Ele não é, com certeza ele não é o único tricolor que vai fazer isso, não, cara. É. Ele tá com ponte Entendeu? de safena, com estente e tudo mais, ele não quer arriscar, não. Ele vai pro cinema, vai ficar lá até acabar o jogo, só pra saber o Ah, placar cara, depois. é lógico, cara. É Mas ele, lógico quando que sair, ele vai levar um empate também, né? Da vitória ou da derrota, ele vai sair. esse jogo é muito, eu acredito, assim, que é muito mais pesado pro Fluminense, cara. Acredito muito nisso. E outra coisa que eu acho, que se o Fluminense, esse time, pô, o Fluminense a duras penas conseguiu manter esse elenco aí, entendeu? Já mantém alguns caras do ano passado para esse ano, pô, Reforçou. com uma dificuldade tremenda, não perdeu alguns jogadores, contratou novos jogadores, entendeu? Enfim, pensando nesse sonho da Libertadores. Cara, se o Fluminense for eliminado, cara, eu acho que vai ser um desmanche tão grande Eu acho que nesse não. time aí. Eu vou Acho que explicar por não. quê, Também acho que né? Porque não, essa Uzi. parte de orçamento eu acompanho bem lá do Fluminense, né? Não, mas É, não é uma questão mais do Fluminense, cara. Não estou falando que o Fluminense não vai ter dinheiro para é, manter os jogadores. O Fluminense deve ter entrado num acordo com os jogadores, porque quando o jogador quer sair, não depende se o clube tem dinheiro para, enfim, para pagar o salário, não passa não, pelo o clube, André vai sair, entendeu? certamente vai ter oferta. Mas o Fluminense não vai vender o Alexander, por exemplo, preço de banana, né? Não, eu não estou falando que é preço de banana, cara. Não estou falando disso. Agora, o André, não acredito que continue. Não, com certeza não. O Nino Nino não vai continuar. vive Não, recebendo o problema do soldado. Nino, o problema do Nino é o Alexander seguinte, que o passe, não vai continuar. hã? John Kennedy, isso aí, cara, olha só, é um pouco, assim, vai um pouco além de opinião, tá? É Entendi. alguma coisa mais de informação. John Kennedy, esquece. André, São caros esquece. esses jogadores, o Fluminense tá rico, então. Alexander, tudo bem, cara. Eu não estou falando que o Fluminense Fazer não vai estádio, conseguir repor um elenco à fazer altura estádio, desse. se Não foi fuder. isso que eu falei. Eu estou falando que me parece que este elenco, esses jogadores, os principais, sabe, vão acabar. Não,
Eu acho que que o esses jogadores Fluminense já aí está foi o que segurando a duras penas, cara. que o André, né, eu já tinha oferecido, tinha uma oferta de 30 na mesa aí, né? Agora com convocação e tal, pode ser que venha mais. Se você botar aí Alexander e John Kennedy nessa mesa aí, a gente está falando de muito dinheiro pro Fluminense, cara. E o Fluminense tem esse ano, Sim, tem o orçamento do Fluminense, né? Não é tão apertado, porque tem a Liga, né? Que está dando uma injeção de 200 milhões, tem a premiação do Fluminense, que já está alta, já está passando do orçamento do ano passado, então já está mais de 80 milhões. Então o Fluminense tem vai ter um orçamento mais confortável. Só que eu você ouviu o que eu concordo, falei? quando o Você André ouviu o que eu sair, falei? entendi. Eu não tô falando que o Fluminense vai ficar pobre, que não vai Eu entrar sei, dinheiro. Eu não falei mas nada tem uma disso. Eu parte tô de falando negócio. que este elenco, o Fluminense está conseguindo segurar É, há um bom tempo é, a duras penas. não, Não é por causa do Fluminense. eu Os sei. jogadores, eles têm, Mas tem uma sabe, parte de negócio aí, Vitor. ambição, enfim, de Tem uma sair. parte de negócio. Tipo assim, o André, beleza, já está com uma oferta alta. O Fluminense não vai vender o Alexander por uma oferta baixa, porque sabe o valor que vai ter esse menino. Tudo Vai bem, tentar vender mas pelo Tá, mesmo valor mas vamos do lá. André. beleza. Desses quatro nomes, para mim, uma negociação para o Fluminense seria o John Kennedy ir embora. Se puder segurar o André, o Nino, se puder segurar os outros, porque Ó, o e John outra Kennedy coisa, tem um é o quinto filho desse jogador, safado. que é o Peraí, rapidinho. Arias. É o O filho Arias desse também tem uma safado boa chance de sair, também. o Arias. Também tem, porque é novo. O Ares tem 6, 24 anos, não. 26, Quanto? 26, 26. É 26. novo, é novo. Então, mas o John Kennedy tem um histórico de fio desencapado, quebrou o pé jogando pelada na favela. É um garoto que assim não tem uma estrutura familiar, que eu falo, adequada E está para ser. valorizado, né? Então, assim, ir para o exterior para ele seria uma ótima, porque lá eles acho que ele ia ficar de varinha curta, não ia ter tempo para fazer tanta merda, desculpa eu falar assim, mas é um talento mesmo, um moleque é Dependendo um do valor, eu acho talento. também. Eu acho O também. moleque é muito jogador, muito habilidoso, corredor, sabe, é vertical, ele vai parar dentro do gol. Então, Matador também, assim, né? gosto muito do É futebol a dele. hora de, Outra, é hora de, é hora outra, de vender, cara. O John é, Kennedy é hora de vender, ele Eu antes também que tem, acho. deu, antes que dê algum problema aí, é, entendeu? ele É tem a uma hora, é a frieza, hora. ele tem uma frieza que não condiz com a idade. Ele tem uma frieza de Matador. matador, de chegar em calma, olhar para finalizar bem. Ele dá a cavada, ele não é aquele jogador que chega chutando de qualquer jeito, não. Ele levanta a cabeça e bota a bola. Vocês querem começar a falar do Botafogo? Acho que a gente acabou o Fluminense, né? Já foi o suficiente. Já decidimos que vai ser eliminado amanhã, ou que vai Epa! brigar bastante amanhã. Vamos partir o Botafogo, que tá pegando fogo lá no tapetinho. O É, Laje acabou de. Caiu a laje do lado do Engenhão, do Newton Santos. E graças a Deus. O Botafogo tá sem treinador para o resto do campeonato, para tentar manter aí o máximo de. Esses 7 pontos, pelo menos até o final, tá ótimo, né? 3 já está ótimo. 3 pontos de vantagem está ótimo. André, é tudo Alguém contigo aí agora. ventilou algum nome aí, cara, É o para Caçapa? Será que é o assumir? Caçapa? Vamos lá. O É, que eu fiquei sabendo já agora, que quem vai assumir Lúcio Flávio e o Carly. Carly vai ser o auxiliar dele. Caramba. Carly é o xerifão. Carly não entende muita coisa de tática de futebol, mas pela liderança e pelo, né, posicionamento, o Lúcio Flávio vai assumir. Não cogitaram nenhum nome ainda. O que me contaram, eu fiquei sabendo, é que o Textor está no Rio, pegou os 10 jogadores líderes do grupo, os 10 lá, o Cuesta, o Tiquinho, o Petê, chamaram numa sala, e aí, o que vocês querem, irmão? Todo mundo falou, com o cara não dá, o cara não tem coerência de trabalho. O Tiquinho treinou de titular a semana inteira, chegou no dia do jogo, ao meio-dia na pré-eleição, ele botou o Tiquinho no banco. E aí, o que aconteceu? Paralelo a isso, ele arrumou uma escalação que deixou a torcida inteira de Botou queixo. Tietê de lateral, né? O Tietê, que é o melhor passador de meio campo para lateral, Marlon Freitas com Gabriel Pires no meio, que o Gabriel Pires pode fazer um jogadaço, mas está muito inseguro,
Aí o Marlon Freitas foi crucificado, porque quando erra passe, ele dá o contra-ataque, e o Tietchan é o porto seguro dele, tá ruim, ele solta pro Tietchan. Tietchan é um cara que conduz mais a bola. Tietchan rompe linha. Marlon Freitas não, Marlon Freitas já chuta para se livrar da bola. E aí ele me bota esse Gabriel Pires no meio e o Diego Costa no ataque. Na entrevista coletiva pós-jogo, ele fala que se o Diego Costa fizesse aquele gol no começo, a história do jogo seria diferente. Mas e se fosse o Tiquinho naquela hora? Aí ele mesmo, ele dá um tiro no pé dele. Não, porque se o Diego Costa fizesse aquele gol, mas se fosse o Tiquinho, poderia ter feito 3. Cara, é o que todo mundo estava estarrecido, é que como você pega o artilheiro do campeonato, o medalhão do Botafogo hoje, gente, o ídolo, é o Tiquinho, não é Segovinha, não é PR, é o Tiquinho Soares. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro é o Tiquinho. Hoje É o craque brasileirão. O novo Túlio. É o artilheiro do Brasileirão. Não, não é só artilheiro, o melhor jogador do Brasileirão é ele. Exato. Todos os meses ele ganhou o prêmio de melhor jogador do brasileiro, desde que começou. Então, cara, é muito incoerente. Aí todo mundo, o cara deve ter sentido alguma coisa no aquecimento. Aí hoje veio à tona a notícia de que o cara estava bem, treinou a semana inteira muito bem, que não sente mais nada no joelho, e ficou no banco porque o Lage achou que ele deveria ficar no banco. E o Tiquinho não era tão decisivo quanto era antes da lesão. Aí eu falo para você, como eu já falei aqui, que tem muito jogador que no treino é cansado, É cansado. Tem jogador que você não pode se basear só em treino. Tem jogador que treina mal. O Romário mesmo odiava treinar, gente. Fazia gol pra caramba. Romário fazia acordo, vou meter 2 e quero folga no final de semana. Vai embora, faz gol aí mesmo. Entendeu? Então, assim, e não gostava de treinar, Então, tem jogador que você não pode escalar time só pelo treino. Tem a fisiologia, lógico, tem a parte psicológica, tem o poder de decisão, tem a qualidade técnica, né, que é o principal, lógico, do jogador, que ele não está levando em consideração. E aí, gente, ontem, o que eu vi no nosso estádio foi uma completa decepção. Completa decepção. Foi um empate com muito sabor de derrota. Muito sabor de derrota. Tudo bem que o Goiás é nosso algoz, que o Goiás ganhou da gente no primeiro turno, que o Goiás não é um time ruim. Tadeu é um dos melhores goleiros do Brasil, pena que ele é baixo. Mas vamos lá, o time jogou muito. Eu não estou tirando o mérito do time do Goiás. Pelo amor de Deus. O Goiás jogou muita bola, podia ter ganho o jogo. Podia até ter ganho o jogo. Mas o que o técnico do Botafogo não podia ter feito é essa escalação de circo mambembe, Entendeu? Tira o trapezista e bota o palhaço lá para fazer o trapézio. Não é isso, cara. Tá? Então, a minha opinião é: tô rouco, xinguei muito ontem de burro, tá? Estava no coro, estava lá presencialmente e pude sentir isso, essa decepção, essa falta de coerência do óbvio, do fácil. Vamos pro fácil, E agora tem que Essa recuperar falta em cima do de Fluminense, né? Vai ser difícil recuperar em cima do Fluminense no final de semana. Maracanã, né? É, Maracanã. Bem, está lá. Eu acho que Essa falta de coerência dele começou muito após a derrota do Flamengo, né? Ele deu aquele piti lá e deu para perceber que ele é um cara estava pelo menos assim, meio fora de sintonia, né? Com o que estava acontecendo no clube, né? Sim, sim. Mas o que acontece, Douglas? Ele falou que ele estava assumindo numa posição muito ruim. Se ele ganhasse esse campeonato, o mérito não era dele. O mérito era do Castro, que deixou o time com, sei lá, 10 pontos de vantagem. Ele chegou a 12 pontos. 7. Não. Na época. Castro. O Castro deixou com 7 pontos. 7 pontos. Ele chegou a 12. Já é um bom trabalho. Já é um excelente trabalho. Só que
Aí entra o detalhe do rabisco do artista. Aí entra a vaidade do ser humano. Ele quer deixar um rastro dele, uma assinatura. Olha, eu ganhei. O Diniz, sem querer fazer uma comparação, o Diniz no primeiro jogo contra o Inter, parecia que ele queria botar uma escalação. Autoral. Fez Isso, cagada, autoral. né? O Diniz fez cagada. Eu Fez achei cagada. Isso, mas ele reconheceu depois e ainda bateu na mesa. Pô, vocês não sabem. Tipo assim, vocês não entendem a Ele não cabeça do reconheceu, artista. não. O Diniz não reconheceu, não. Não, mas ele reclamou. Porque ele bateu. Tipo assim, você não consegue entender a cabeça do artista. O Djavan, o pessoal reclama muito da letra do Djavan. Ele viaja, ele vai para outra estratosfera para fazer as letras dele. Né? Açaí, Guardiã, Zoom de Besouro, Ima. Tem nada a ver Ima com o Zoom do Besouro. Mas para ele tem uma conexão. E aí, compadre, a escalação desse cara, assim, compadre, na letra sabe, da brincadeira. Bom, eu ontem, né, também. Rafa gostou da comparação. Eu ontem consegui ver o jogo também, né? Eu consegui ver o jogo Todo o Brasil inteiro. viu, meu irmão. Soltou luz na Zona Sul aí, ó. Não no, Brincando, Botafogo. não no estádio, né? Vi pela televisão. Sim. Cara, meus comentários assim, né? Aí parei para pensar nos meus comentários, né? Com relação ao Botafogo e em vídeos anteriores, né? Cara, eu acabei não levando em conta o principal fator, né? Eu fui assim, sei lá, não fiz uma análise. Até fiz uma análise, mas deixei de fora da minha análise, pô, o fator importantíssimo que é justamente o treinador, né? Enfim, eu, eu acho que nem eu, nem ninguém, a torcida do Botafogo, nem, sabe, ninguém que acompanha o futebol, poderia imaginar aquela escalação, né, desse jogo de ontem. Primeiro, o Tiquinho Soares, sabe, um jogador numa fase como a que ele tá, entendeu? Não importa, tá vindo de lesão, não importa. Entendeu? Primeiro que o cara já avisou o jogador na pré-lição que o jogador não iria jogar. Entendeu? Isso já é uma cagada, assim, isso aí já é, sabe, se você tinha um pouquinho do grupo na mão, você já acabou de perder aí. Chutou o balde. Chutou o pau da barraca. Então, enfim. E aí o Tiquinho tá numa fase iluminada, né, cara? O Tiquinho é o Cano do Botafogo, entendeu? Exato. Tudo que acontece com ele, a bola entra no gol. Pô, Exato. desculpa, cara. O lance, né, visualmente, aonde a bola entrou, no gol do Tiquinho, entendeu? Foi bonito pra caceta. Mas, cara, se a bola não desvia no zagueiro que chegou ali para travar o chute dele, entendeu? goleiro- A bola vai no peito, o goleiro mata a bola no peito. Domina a bola no peito e sai jogando. Entendeu? Concordo, Vitor. O desvio, cara, que botou a bola naquele lugar é impossível. Para você ver que o Tiquinho, mesmo quando erra, a bola entra na gaveta. Entendeu? Então, cara, um jogador desse, sendo o Tiquinho ou qualquer outro, não pode ficar fora nunca. Nunca. Exato. Aí, não satisfeito com isso, o cara bota o Tietê. Ele já tinha tirado o Tietê contra o Flamengo, né? Botou o Segovinha. Aí agora ele inventou o Tietê na lateral direita. O Tietê não joga na lateral direita, já deve ter uns 37 anos que ele não joga na lateral direita, né? E, cara, você sabe, o jogador que dá que dita o ritmo do meio-campo do Botafogo, entendeu? O carregador de piano, Vitor. Isso. Esse jogador, você coloca ele na lateral direita. Você vê que o Tietchan tava capenga ali, entendeu? Ele, sabe, ele não sabia ele não sabia se ele ocupava aquele corredor, se ele vinha por dentro, entendeu? Enfim, mesmo assim, ainda fez uma partida ok, no meu modo de ver. Mas, pô, você enfraquece muito o meio de campo e o Gabriel Pires. Eu não sei se o Gabriel Pires jogou com Laje no Benfica.
Não entendeu? Eu sei. não sei se foi na mesma época, porque é a única coisa que justifica, nesse momento, o Gabriel Pires ser o titular e ter a confiança do treinador. Eu não Ô, estou Vitor, conseguindo ver um outro motivo, o Paulo né? Souza fez escola aí, o Paulo Souza, quando botou o Everton Ribeiro de lateral esquerdo. É, cara, eu não Pois sei. é, Os, cara. cara- os caras inventam uma coisa assim, eu não sei. Vai É, é, ver. eu não sei, cara. Enfim, a escalação. Eu tô falando do Botafogo, né? Eu também concordo com o André que o Goiás fez uma boa partida, entendeu? Um jogo consistente, entendeu? Enfim, poderia ter Todos se ganho o defenderam. jogo, poderia ter ganho o jogo, entendeu? Enfim, num chute, né, de rara felicidade do Tiquinho, né? Empatou o jogo e ali o jogo mudou, mas mudou mais ou menos. Foi uma coisa meio de empolgação da arquibancada, não sei o quê. O Botafogo não estava organizado, sabe? Não estava criando. Você não via que o time atacava, ou fazia as associações, né, boas assim no ataque, entendeu? Não articulava bem o jogo, enfim. Vitor, Então, cara, eu Vitor, achei que o empate ficou bom pro Botafogo, na verdade. No final das contas, ficou bom pro Botafogo. colocamos, Sinceramente. colocamos uma bola no travessão, tá? Que o goleiro também não Com ia o próprio chegar na bola. Tietê, né? Com o próprio Isso, Tietê, o né? Tietchan. E olha só, hoje eu ouvi, né, um cara falando o seguinte, que esses treinadores estrangeiros, o que está faltando para eles é um pouquinho da sensibilidade do brasileiro. Não é chegar e trabalhar só em cima de estatística e de resultado. Será que não faltou, aí eu jogo na mesa, a sensibilidade disso que a gente está falando aqui, de entender o momento do atleta? Porra, cara, o cara é o artilheiro do campeonato. O cara Na esquece a verdade, lesão, nesse, meu irmão. nesse caso, cara, não precisa nem de muita sensibilidade, não, né, cara? É só uma E questão de aí, você fazer o óbvio, fazer o simples, né? Enfim, não mas ele não quer. inventar, porra. Você quer deixar a assinatura do pintor. E uma coisa, e a cereja do bolo dessa lambança toda de uma segunda-feira chuvosa no estádio Newton Santos foi que, aos 51 minutos do segundo tempo, que o cara deu 10 minutos de acréscimo, 51 minutos, pode pegar aí o VT do jogo. Ele tira, sei lá quem, solta o Tietê para o meio-campo, tá? E bota de Plácido na lateral. Porra, com 51 minutos do E isso eu segundo. ia perguntar também para você, ô André, né? Enfim, Então, botafoguense, assim, o que que houve porra, com esse jogador que estão botando todo mundo ali pela lateral direita e o cara está sendo esquecido? O que que houve com o Di Plácido? Eu vi vamos boas lá, partidas dele. Eu vi O de boas Plácido, partidas dele. eu gosto do futebol do de Plácido. Gosto mesmo. Só que eu, André, gosto. Mas a torcida é dividida. Muita gente Hum, não gosta. Acha ele um bonde sem freio, tal. hum. Mas, meu amigo, se o time está ganhando e o de plástico estava em campo, deixa o cara, entendeu? A chance dele errar é muito menor ele jogando do que ele ficar no banco e entrar afoito, afobado, como ele entrou ontem numa fogueira. O que eu vejo Jogador é que de o defesa, pessoal, o treinador galera, tá botando vários jogadores ali, enfim, e o cara ficou para trás. isso é histórico. Pode pesquisar aí no futebol, tu que é especialista. Jogador de defesa é diferente de ataque. Jogador de defesa é jogador de consistência. Vê o Nino, se sai do time do Fluminense. Por que o Felipe Melo está sendo titular agora? Porque é uma posição de confiança. Goleiro. Ninguém troca goleiro à toa. Goleiro precisa de jogo. Zagueiro precisa de jogo. Lateral precisa de jogo. Meio cabeça de área. Também é difícil trocar cabeça de área. Só quando toma 3 cartões, que é o que mais toma cartão É. no jogo. É zagueiro O, e cabeça de o, área para mim. o Júnior Santos, né, o que joga pela direita, Júnior Santos. Júnior Santos. Jogou Júnior bem ontem. Santos, Jogou bem. na verdade ele jogou aberto e pelo menos eu entendi dessa forma, né, que o Bruno Lage queria que o Tietê fizesse um lateral por dentro, né?
que deixasse o corredor para o Júnior Santos e ele fizesse aquele lateral meio por dentro, né? Lateral interno, Tá. que chamam aí na nomenclatura nova do futebol. Entendeu? Mas você vê que o Tietê, ele cruzava umas. Tava Ele estava incomodado. perdido, ele não sabia se ia para o fundo, ele não sabia se vinha por dentro, ele não articulava as jogadas, fez uns cruzamentos na intermediária, que você vê que Que não- o cara parou. O cara não sabia pô, o que ele ia fazer. Pô, deixa eu meter daqui mesmo, entendeu? E cruzava da intermediária, entendeu? Eu não sei, goleiro cara, eu não sei. esse cruzamento da intermediária, porque ele pega a bola vindo de frente. Eu não sei, cara. Será que o cara treinou isso a semana inteira? Será que ele Vitor. treinou esse time a semana inteira? Será que ele não percebeu que isso não ia dar certo? Meu Deus, vamos lá. Porra, Era visível o incômodo do Tietê na lateral. os caras estão fora das posições, entendeu? O melhor jogador do time, o melhor jogador do campeonato, tá no banco. Entendeu? Porra, é uma maluquice. O Botafogo, pelo menos, atacou, foi direto, cirúrgico no problema, tirou o treinador. Foi rápido. Entendeu? Rápido mesmo. Mas, ó, eu vou te falar, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira aqui, falando uma besteirinha, né? Eu falo, ontem o Tietê entrou de lateral rolha. Lateral rolha na linguagem do futebol é o que não chega no fundo nunca. Ele estava Mas proibido. cara, é uma doideira aquilo, cara. Assim, é aquele que não afunda, que não vai lá dentro. Agora eu vou te falar, você me deu uma notícia aí que, pô, me preocupou um pouco, cara. Lúcio Flávio. E como é que é o nome do zagueirão lá do Xerifão? Caçal. Carlos, Joel Carlos. Lúcio Flávio e Joel Carli, amigo. Porra. Posso te falar uma coisa? Vamos Caçapa lá. tá empregado, né? Vamos lá. A Chapa tá lá na Bélgica. Na Bélgica. Cara, eu acho que vai dar certo. Por quê? Não, vai melhorar, isso aí é fato. O Piorar português, não dá. o português estava tão sem comando já. Não digo só nesse jogo de ontem, não. E a televisão não mostra. Mas várias vezes você vê o Lúcio Flávio indo até a beira do campo e dando instruções. Vem cá, fulano. Então segura tá aqui. preocupante se ele estava dando instrução, o time jogou mal. Exato. Não. Rafa, calma. Mas é que tá. Então, Rafa, o Lúcio Flávio é um Marcão lá do Isso. Botafogo, né? Isso. Entendi. Então vamos lá. Mas o que acontece? Pô, vamos torcer para dar certo. Vamos torcer para dar certo. Flávio, o que eu acho que vai dar certo? Só para finalizar. Eu acho que o Lúcio Flávio, eu vi que o Lúcio Flávio acompanhou todo um processo do Castro, de construção do Castro. Ele acompanhou a eliminação do estadual, ele acompanhou aquela temporada que o Botafogo ficou sem jogar, porque foi eliminado precocemente no estadual. Ele viu a maneira que o Castro conseguiu implantar nesse período de quebrar a linha. Por que o Tiquinho é tão importante, o Vitor, no time do Botafogo? O Tiquinho ele não é aquele atacante como o Diego Costa, que fica lá na área de bracinho levantado, joga para mim, bota aqui que eu vou fazer o gol. Não é. Ele tem uma função de pivô, cara, que ele faz o fundo, aí quando o zagueiro, ele corre para o fundo. Quando o zagueiro vai lá para o fundo, ele sai da área. E ele recebe. No que ele recebe, já passou Vitor Sá, já passou Júnior Santos, quando estava jogando bem com ele. Então, ele quebra a linha, ele aprofunda a linha para o time chegar. Então, é muito importante que o Tiquinho esteja... O Tiquinho é muito inteligente. Ele não é só matador, que eu falo, de botar a bola para dentro do gol, não. Ele, taticamente, ele é fundamental para que o time chegue na área, para que o time pise dentro da área. E aí, sim, ele chance de gol. Mas esse argumento aí é bom mesmo, porque talvez fosse muito arriscado você trazer um treinador que, porra, né, agora o cara que, né, ia ter que se adaptar, tem que se ambientar, conhecer os jogadores. O Lúcio Flávio já está com esses caras aí há bastante tempo, né? Talvez seja isso, né? O que eu acho que pode ter acontecido? Chegaram, o Textor deve ter perguntado, e aí, o que vocês acham que é a melhor solução? Método construtivo. Você me traz o problema e você me traz a solução. E aí?
Como que a gente vai sair dessa? Não, deixa o Lúcio Flávio, meu irmão. Que nós vamos correr por esse cara, compadre. O cara é do clube. Se o Laje não cai, vocês acham que o Botafogo estava correndo muito risco de não Muito levar esse risco. brasileiro? Sim, sim. Eu acho que agora se der um meio certo, vai ser campeão. Também acho. Cara, a gente vai dar porradinha domingo no Fluminense, tá? Ah, isso não vai dar. Vai ser curto, fica O Fluminense vai jogar calmo. completo. O Fluminense não perde em casa há 1000 anos. Se o Fluminense ganhar Nem o amanhã, Flamengo perde em casa, vai perder com o time completo. Não vai. escuta o que eu estou te falando, Rafa. Eu tô te rogando uma praga boa. Pela primeira vez, eu vou te rogar. Alguém vai rogar uma praga boa para Aí sim, você. vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Eu quero que o Fluminense amanhã se classifique. Lá perto do Beira-Rio tem umas boates maneiras. Os caras vão beber até de manhã para comemorar, que é merecido, tá? E aí, meu amigo? Os caras não vão ter corpo para jogar domingo, não. Dá os 3 pontos pro Botafogo aí que a gente tá precisando sair da Ó, fila. o clássico vovô, tradicionalmente, é 1-1. Não tem jeito. 1-1 nesse próximo clássico Aí, vovô aí. É, bate é na um jogo, opinião. é um jogo equilibrado. A gente pensando de uma forma assim, né, em uma situação normal, Equilibrado. pô, os dois times completos, é um jogo equilibrado, cara, é um bom É um jogo. jogão, é um jogão. E o primeiro turno a gente ganhou, né, o Rafa? 1-0 no Engenhão. Mas, ó, Torcedor do Fluminense com muita raiva. mas é o seguinte, Porque o Rafa, Botafogo não estava ganhamos. nesse negócio, nesse embalo todo, né? A gente não sabia que o Botafogo ia virar ali. Mas vamos lá, ganhamos, mas verdade seja dita. Tomamos uma pressão do Não, Fluminense. pois é, a raiva foi essa, que o Fluminense Deu massacrou e Fluminense, ganhou. viu? Impressionante. Se você pegar o VT do jogo, porra, até a posse de bola, 70-30, porra, assim, um negócio desse assim. Foi um massacre, mas aquele dinamismo, toca para o lado, toca para o outro, e vem para cá, e nada acontece. Graças a Galera, Deus. vamos dar uma pausa agora. Vamos voltar com Vasco e Flamengo aí no próximo bloco. Fechou? Do Beijo, próximo gente. bloco. Valeu. Valeu, abraço. Valeu.